De Deus. Amém. Boa noite a todos. Eu peço que você abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 3, Efésios 3. Enquanto algumas pessoas ainda procuram, eu quero pedir a você que se mantenha concentrado na palavra, que não fique atento ao celular. Eu espero que ele já esteja desligado, mas se não, se desconecta completamente. Peço a casais presentes que fiquem concentrados quando você alisa o cabelo dela, ou vice-versa, ou você coloca a mão no ombro dele. Você pode distrair essa pessoa que está do seu lado em relação ao que ela precisa ouvir essa noite. Então, toma cuidado com isso. Amém? Vamos ler? Efésios capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 14. Diz assim: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Um clamor por relacionamento íntimo com Deus. É sobre isso que nós vamos pensar hoje à noite. E eu convido você a mais uma vez orar, falar com Deus, comigo. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir aqui nessa igreja local. Queremos que o Senhor, que é bendito no nosso meio, continue, Senhor, sendo entronizado nesse momento agora, onde nós vamos ouvir mais do Senhor através da pregação da palavra. Peço ao Senhor graça para pregar com fé, para pregar, Senhor, com amor e com fogo do Senhor. E peço que o Senhor também guarde o nosso coração como igreja, para que a gente não venha, Senhor, se apegar a pregador nenhum e nem, ó Deus, a nenhum personagem que não seja o Senhor, e que a gente se apegue somente à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, não nos deixa distrair com o que é finito e carnal, e nos leva a pensar no que é eterno e espiritual, Senhor, através dessa mensagem. Ajuda-nos, Espírito Santo, a entender o que está vindo da parte do Senhor para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. A carta aos Efésios tem sido bem explorada nos últimos meses, nos últimos finais de semana aqui na igreja, através do pastor Fabrício, através do pastor Washington. E louvado seja Deus, o seu propósito nisso. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar bastante através dessa carta, e a minha esperança é que nós correspondamos à voz do Senhor, já que Ele está falando tanto através da carta aos Efésios. Amém? Amém. Bem, Éfeso, essa cidade foi uma das cidades da rota missionária do apóstolo Paulo, onde ele passou para implantar uma igreja, e nós podemos saber mais detalhes sobre essas viagens de Paulo em Atos, no livro histórico do Novo Testamento, a partir do verso 13 até o final
a gente pode entender um pouco mais sobre essas viagens e conhecer. E no capítulo 19, nós temos especificamente sobre a implantação e o preparo de líderes da igreja de Éfeso. E eu gostaria que você, junto comigo, pensasse nesse contexto, essa elucidação que eu vou fazer a partir de Atos 19. Então, se você quiser abrir no livro de Atos, capítulo 19, depois você volta então para Efésios comigo. Aqui nesse capítulo de Atos, nós vemos algo incrível acontecer pelo poder do Evangelho. Capítulo 19 diz que Apolo estava em Corinto e Paulo, atravessando as regiões altas, ele chegou a Éfeso. Ali Paulo encontrou, eu vou parafraseando, a gente não vai ler todo esse capítulo, ou pelo menos parte dele, é só para que você acompanhe, confira do que eu estou falando, está aqui, mas eu vou contando a história, elucidando para vocês. Então Paulo chega ali na região de Éfeso, na Grande Ásia, e ele encontra alguns discípulos de Jesus e ele já chega para essas pessoas perguntando para eles se eles receberam o Espírito Santo quando eles creram em Cristo. E eles prontamente respondem: não, a gente nem sequer ouviu que existe Espírito Santo. E a Bíblia diz que Paulo então explica para eles sobre isso, Ele pergunta: qual foi o batismo que vocês receberam então? Foi o batismo de João. Veja que o batismo de João Batista percorreu além fronteiras e chegou até aquelas regiões da Ásia. Pessoas se converteram pela pregação de arrependimento de João Batista, que estava abrindo o caminho para que Jesus chegasse. E eles receberam desse batismo, estavam arrependidos, mas não conheciam todo o Evangelho e nem o Espírito Santo que já estava atuando nessa nova aliança. E aí Paulo fala sobre o Evangelho, complementa o que eles não sabiam, faz uma oração por eles, impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles como tal qual no dia de Pentecostes. E ali eles também recebem a capacidade de falar em outras línguas estrangeiras. Suponho eu que o Espírito Santo estava com pressa na pregação do Evangelho e queria que todo mundo já fosse poliglota, que fosse bilíngue, que soubesse muitas línguas. E o Senhor faz isso ali, eles profetizam e diz a Bíblia que eram todos 12 homens. E eu gostaria que enquanto eu conto a história, você acompanha, você pudesse imaginar o que estava acontecendo naquela região. E Paulo entrou na sinagoga e ele tinha liberdade para pregar ali, ele pregou durante 3 meses, ele falou sobre o reino de Deus, mas alguns judeus, as sinagogas eram um lugar de reunião dos judeus, começaram a endurecer os seus corações, começaram a falar mal do caminho diante da multidão, falar mal do Evangelho, falar mal de Cristo. E aí Paulo decide se afastar, leva os discípulos convertidos e passa a ensinar numa escola chamada Escola de Tirano. E ele passou 2 anos aí ensinando e preparando essas pessoas. E diz nesse texto que ali na cidade de Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários. É nesse contexto dessa cidade, nessa evangelização, que a Bíblia conta que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo eram levados e colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Você pode imaginar isso? Que grande poder estava atuando naquela cidade. E diz que as doenças saíam, os espíritos malignos saíam e as pessoas ficavam livres desses males. E os judeus, eles estavam também admirados com o que estava acontecendo. Acontece que mesmo sem seguir Paulo, alguns judeus, filhos dos sacerdotes, diz a história, eles se uniram para expulsar espíritos malignos. Às vezes a gente conta essas histórias e a gente não lembra onde aconteceu, como foi o contexto. Foi na cidade de Éfeso que também alguns tentaram expulsar demônios e eles foram expulsando em nome de Jesus, o qual Paulo prega. Interessante isso. Você pode imaginar, alguém chegar para expulsar um demônio assim: olha, eu expulso em nome de Jesus, ou eu expulso em nome do Jesus do qual o Gleice prega, ou do qual o pastor Ostos prega,
É meio lógico, você não conhece, mas você usa. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que eles apanharam muito do endemoniado. Eles apanharam tanto que esses homens saíram feridos e todos nus no meio da multidão. Que vergonha! E esse fato se tornou tão conhecido em Éfeso que todas as pessoas, diz ali, começaram a temer o Deus de Paulo, porque perceberam que aquela autoridade que estava sobre Paulo não estava sobre qualquer um. Não era de qualquer jeito, né? E aí, o Senhor se tornou conhecido de judeus e gregos, diz no verso 17, que viviam ali em Éfeso, e todos foram tomados de temor, e muitos creram. Eu quero que você veja comigo o que estava acontecendo nessa cidade, por causa do Evangelho. Verso 18, diz assim: muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente suas más obras. As pessoas começaram a confessar os pecados publicamente. Continua no verso 19 dizendo: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram os seus livros de feitiçaria, viu, irmãos? E os queimaram publicamente. Eu não sei se você consegue imaginar isso numa sociedade. O que estava acontecendo aqui, pelo poder do Evangelho, é que pessoas que praticavam obras ocultas, que tinham uma religião das trevas, maligna, de feitiçaria, estavam abrindo o seu coração para Jesus, confessando seus pecados publicamente, reunindo seus recursos e queimando publicamente. Isso começou a mexer demais com aquela cidade, porque Lucas ele faz questão de registrar que o que estava acontecendo ali, aquela queimagem daqueles livros, calculava o valor total e ele chegou a 50.000 dracmas. Uma dracma era uma moeda de prata que correspondia a um dia de trabalho, um dia inteiro, uma diária de trabalho. Você imagina 50.000 moedas de pratas, o quanto correspondia? Quanto dinheiro estava sendo queimado, porque Deus estava sendo entronizado naquela cidade. Aleluia! E dessa maneira, diz o texto no verso 20, a palavra do Senhor muito se difundia, se fortalecia. E aí o texto fala dos planos de Paulo e tudo, mas no verso 23, a partir do verso 23, fala sobre um tumulto que aconteceu em Éfeso, por causa do Evangelho. Eu quero contar para vocês sobre esse tumulto que aconteceu ali, porque antes de Paulo ainda sair ali daquela cidade, diz a Bíblia que por causa do caminho, por causa do Evangelho, um ourives, um profissional, um líder do sindicato dos ourives, já tinha sindicato lá em Éfeso, gente. Era um negócio sério, olha, ele chamava Demétrio. E ele fazia miniaturas de Artemis, para os gregos chamado Artemis, mas para os romanos chamado Diana. Era a deusa que dominava ali. Tinham muitos outros deuses gregos espalhados na cidade de Éfeso, muitas estátuas. E hoje ainda tem os escombros disso, mas ali ela era a superior e ele fazia, né, junto com os seus amigos, colegas de trabalho, né, peças de prata de Artemis que davam muito lucro aos artífices. E ele reuniu, veja o que eu estou dizendo, que é um sindicato, verso 25. Ele reuniu com os trabalhadores dessa profissão. Eu estou falando do primeiro século. Estou falando daquele começo, logo depois de Jesus. Aquela cidade moderna, democrática. Aquele homem reúne os trabalhadores e começa a fazer um discurso. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Aquele homem chamado Paulo, ele está pregando sobre esse Jesus Cristo e esse caminho está desviando os fiéis, está atrapalhando a nossa profissão. Nós estamos perdendo muito dinheiro e a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu quero pedir que coloque a imagem. Eu estou falando de Éfeso, eu queria que vocês
começassem a visualizar um pouco, né? Isso aí são os escombros ainda, mas assim, algo que está sendo conservado ali na Turquia. A antiga Éfeso hoje é a Turquia. E aí é uma demonstração do que era o templo da deusa Diana. Eu quero que vocês pensem nessa história, no que estava acontecendo. Essa cidade era imensa. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, só perdia para Roma. Éfeso tinha na faixa de 250 mil habitantes. Ela era uma cidade elitizada, culta, cheia de arte, cheia de deuses. E é considerada a sétima maravilha do mundo antigo, hoje. Né? E ali era onde as pessoas adoravam a deusa Diana, faziam seus cultos, né? Era ali naquelas escadarias que Demétrio e seus amigos vendiam os santinhos da deusa Diana, esculpido em prata. Era ali onde eles lucravam. Então era uma cidade que vivia do comércio religioso. Era ali que eram praticados os rituais religiosos. Sacrifícios de animais também eram feitos ali. E momentos de prostituição pública, porque Diana era a deusa da fertilidade e da caça. E eles honravam a deusa Diana dessa forma. E vejam o que acontece. Esse sindicato dos trabalhadores se reúne. E eles falam sobre o tumulto que Paulo está fazendo, convencendo as pessoas a se desviarem da deusa Diana. E ele fala no seu discurso, Demétrio fala assim: vocês estão percebendo o número de pessoas que aqui em Éfeso está seguindo esse homem em quase toda a província da Ásia. Não era só em Éfeso. Toda a província da Ásia estava sendo ali influenciada. E ele diz que esses deuses são feitos por mãos humanas, não são deuses. Isso está atrapalhando a nossa vida. Nós somos o centro da atenção, da adoração a Artemis e não podemos deixar isso continuar. E no verso 28 diz que a multidão, aqueles homens, aqueles profissionais ficaram tão furiosos que eles começaram a gritar. Veja no verso 28, imagine isso. Eles começaram a gritar: grande é Artemis dos Efésios. E em pouco tempo, diz o verso 29, toda a cidade estava em tumulto. Eu quero que coloque a imagem que tem uma rua, essa não, a outra, aí. Toda a cidade estava em tumulto. Aí era a rua que dava acesso ao templo, né? Essas colunas imensas, altíssimas, muito bem feitas, tudo estava inteiro. E as pessoas começaram a se reunir pelas ruas, nessa rua principal, que dava no templo, que era o caminho do templo da deusa Diana. E eles gritavam: grande é Artemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade estava tumultuada. O povo foi às pessoas, foi às pressas, aliás, o povo foi às pressas para o teatro. Mostra o teatro agora. Olha o tamanho desse teatro, minha gente. Vocês conseguem imaginar o tumulto que estava acontecendo olhando essas imagens? Eles estavam se reunindo, o povo começou a ficar alvoroçado. E eles começaram a caminhar em procissão, em gritos: grande é Artemis dos Efésios. Grande é Artemis dos Efésios. E eles estavam indo para esse teatro aí. E eles levaram consigo os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. E Paulo ouviu falar do tumulto, verso 30, e ele queria se apresentar à multidão. Eu imagino Paulo lá com seus outros amigos, ouviu falar sobre aquilo: me segura que eu vou lá. Eu vou lá. E realmente eles seguraram. Paulo, você não vai. E eles mandaram recados, né? Disseram: olha, não sai do lugar, você não vai se arriscar, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro.
E a assembleia estava em confusão. Eles estavam gritando tanta coisa. Uns gritavam uma coisa, diz o verso 32, outros gritavam outra coisa, e a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Você já viu protesto assim? Começa com um negócio bem interessante, aí chega no meio da multidão, cresceu a multidão, daqui a pouco tem gente no meio da multidão que nem sabe por que está lá, mas está lá. Está gritando também. Isso estava acontecendo ali em Éfeso. E alguns da multidão julgaram que Alexandre, aparece um outro personagem aqui, que era um judeu, que ele estava causando aquele tumulto e eles empurram ele para frente. Então era uma cidade pronta a discutir, pronta a filosofar, pronta a saber uns dos outros o que estava acontecendo. E quando eles colocam Alexandre ali para falar, alguém descobre para eles que ele era judeu. E aí, nessa hora, veja o verso 34. Todos gritaram a uma só voz. Leia comigo. Durante quanto tempo está aí na Bíblia? Quanto tempo? 2 horas. 2 horas. O que eles gritavam durante 2 horas? Grande é a Diana dos Efésios ou dos Éfesos. Grande é Artemis. Vocês imaginam uma multidão que estava fora de si, gritar 2 horas, grande é Artemis dos Efésios. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Preste atenção. Além da crise social, do tumulto social, um peso espiritual tomou a cidade, que ficou em êxtase. E essa cidade passou 2 horas proclamando a deusa Diana. O reino das trevas imperando naquele lugar, até que o escrivão da cidade chega e acalma todo mundo com seu discurso, fala com Demétrio, e enfim, aquele homem da parte jurídica, da parte da jurisdição ali de Éfeso, ele fala: olha, vocês não têm do que acusar, mas Demétrio, se você quer acusar esses homens ou o próprio Paulo de alguma coisa, então vá, júri, fale lá, porque é assim que as coisas devem ser conduzidas. Perceba a democracia nesse lugar, perceba a modernidade nesse lugar. Por que você está falando tudo isso, Gleide? Porque eu quero que você entenda por que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Para quem Paulo escreveu a carta aos Efésios? A igreja de Cristo nasceu nesse lugar e nesse contexto. Você imagina os irmãos nascidos de novo, se preparando ali, uma igreja com 2 anos de idade, passando por uma crise social, econômica, religiosa, e ela tem que se manter firme. Num contexto de total paganismo, de total mundanismo, de total sincretismo, onde o que se conhecia sobre Deus era a partir dos judeus, o judaísmo, e isso já era propósito de Deus, mas Paulo chega agora com a revelação do próprio Deus, dizendo que Cristo rompeu com o ritual, rompeu com toda a tradição judaica, porque ele era o Cordeiro enviado de Deus para unir judeus e gentios em um só povo. E o Evangelho causa isso, irmãos. O Evangelho causa tumulto. O Evangelho mexe com as estruturas. Se não mexer, não é Evangelho. Não é Evangelho. Você percebe como o Evangelho mexe com as estruturas? Você tem ouvido as notícias? Alguém aqui começa a sofrer nos seus âmbitos de relacionamento? As coisas que estão acontecendo porque o Evangelho vai de encontro ao mundanismo. Então, eu elucido esse texto para que você entenda. Vá à carta aos Efésios agora. Por que Paulo escreve a esta igreja local? Eu percebo a preciosidade
da igreja local para Deus. Porque todas as cartas escritas foram para igrejas locais e a partir delas nós somos abençoados hoje. E Paulo escreve para essa igreja que está aqui nesse meio, poucos anos depois, ele escreve para essa igreja que está no meio de uma crise social, religiosa e cultural. Você imagina as famílias que se converteram, que queimaram seus livros, as famílias que estavam deixando de seguir a Diana e que vendia e que vivia disso. Você percebe a crise agora desse povo que tinha que sobreviver, se reinventar no comércio para ser crente. Não era fácil ser crente nesse contexto, mas o Senhor instala o seu reino ali e desinstala o reino de Satanás. O Criador, ele toma o seu lugar. O Deus dos deuses toma o seu lugar para estabelecer um plano primordial de Deus. O Deus dos deuses traz o projeto do Éden e apresenta para aquelas pessoas. Olha, o meu reino é reino de paz. O meu reino é de um só senhorio. O meu reino é um reino de igualdade. O meu reino é um reino de integridade. É um reino de honra. É um reino santo. Eu criei vocês para o louvor da minha glória. E eu abençoei vocês com toda sorte de bênçãos celestiais. E tudo que o Senhor conquistou na cruz está sobre vocês. Amém. Paulo diz isso. E agora, preso em Roma, certamente, no momento em que ele passa uma prisão domiciliar de 2 anos em Roma, ele escreve várias cartas, dentre elas a carta aos Efésios, cerca de 62, 63 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta para essa igreja que ele fortaleceu durante 2 anos, e ele escreve a fim de manter essa igreja, a fim de reafirmar essa igreja na fé, para que ela continue convivendo e enfrentando a sociedade agora mexida, agora com as estruturas abaladas, agora atualizada pelo Evangelho. E no capítulo 3, ele começa um assunto sobre oração. Ele diz, é por essa razão, ou por essa causa, ou quando eu penso nisso, eu oro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o verso 1, em favor de vocês, os gentios. Mas como que, percebendo que precisa explicar algo a mais, especificamente nesse capítulo, aquela igreja, é como se ele começa o assunto sobre a oração. Eu quero falar para vocês que eu oro por vocês, eu que sou prisioneiro de Cristo, não dos homens, eu sou prisioneiro do Evangelho de Cristo, e eu estou aqui por causa de vocês, estou preso ao Senhor por causa de vocês. Mas deixe-me lembrar uma coisa, eu tenho certeza, era o que Paulo estava fazendo, ele parou o assunto da oração, deu uma pausa, e volta e diz assim, mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês, eu tenho certeza que vocês ouviram falar sobre o meu chamado, sobre o meu ministério. Eu fui chamado para revelar o mistério de Cristo. Estava oculto lá no passado. E esse oculto é porque não havia a pregação explícita de como as pessoas viriam para Deus. Os judeus achavam que era através do judaísmo, através dos rituais judaicos. Jesus Cristo vem e ele muda todas as coisas. E ele usa Paulo agora, com esse ministério, para dizer o seguinte: o mistério revelado é esse. Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para unir judeus e gentios, para unir todas as nações e fazer todos um só povo para adorá-lo na terra. Esse povo se chama igreja. Você faz parte desse povo. Você faz parte desse povo. E ele explica isso para eles, dos versos 1 ao verso 13. Ele fala para eles como é precioso o mistério revelado do Evangelho para nós. Veja comigo os versos 5 e 6, quando ele diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os judeus são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. E ele fala isso para que deixe bem claro
que não há mais barreiras, não há fronteiras. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Ninguém vive mais separado. Nós somos todos um em Cristo Jesus. Toda aquela barreira cultural agora deveria ser afastada do conceito e da mentalidade, porque nós somos um em Cristo Jesus. E esse era o mistério que foi revelado. Mas ele diz o porquê que essa graça acontece. Por que o Senhor nos une? Por que o Senhor nos faz um? Nos versos 10, 11. Eu peço que você leia comigo. Ele diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem, verso 12, temos livre acesso a Deus em confiança e plena fé nele, ou pela fé nele. Paulo está dizendo e lembrando para aqueles irmãos o seguinte: o Senhor nos uniu, e eu digo a vocês, o Senhor nos uniu para além das fronteiras. Em todas as nações, o Senhor levanta uma igreja, um povo, o seu corpo. E Ele tem um propósito nisso. O propósito de Deus é manifestar a sua multiforme sabedoria, fazer conhecido pela diversidade o amor e a redenção do Senhor. É através de nós que as pessoas vão conhecer o amor de Cristo Redentor, a sabedoria multiforme de Deus, ampla, e o reino de Deus é conhecido através desse único povo levantado por Deus. Então, todas as autoridades e poderes das regiões celestiais, todos os governos revelados, devem conhecer a multiforme sabedoria de Deus através da igreja da sede do bairro do Catolé. As pessoas precisam conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Precisam conhecer o eterno plano de Deus realizado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisam saber que por Cristo nós temos livre acesso à presença de Deus. Por causa de Cristo nós podemos conversar com o Pai. As pessoas precisam saber e conhecer dessa sabedoria profunda de Deus, que traz redenção ao ser humano, mas pelo ser humano vai resgatar consigo todas as coisas. O Senhor nos salva, mas o plano de Deus é em nossa salvação reaver toda a sua criação. Todo o plano do Éden tem que vir à tona através da gente. Os irmãos entendem isso? Eu gostaria de fazer outra oração. A palavra de Deus é muito profunda, irmãos. Ela precisa ser estudada. Você precisa mergulhar. Nós não podemos continuar sendo um povo raso, superficial. A sua razão precisa ser conquistada pelo Senhor. E por mais que a gente se esforce aqui para passar a profundidade de um texto, eu sei que há uma guerra na sua mente. Uma guerra que tenta desconcentrar você. Um peso que diz para você que você não consegue entender. Mas eu repreendo em nome de Jesus todo o poder das trevas que tenta influenciar e tentar trazer esse peso. Mas nós vamos também subjugar a nossa carne, porque nós precisamos entender, igreja, que é profundo o que Deus nos revela pela sua palavra no texto de Efésios. Senhor Deus, mais uma vez, eu peço ao Senhor pelos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que há mentes aqui confusas, dispersas, distraídas. E eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, só o Senhor tem esse poder, só o Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha se revelar na mente de cada um, Senhor, que está aqui, que está na live. Que o Senhor abra o entendimento, que o
momento, cada pensamento que vem agora, que o Senhor tire todo pensamento carnal, porque o Senhor tem poder sobre as mentes. E eu creio que o Senhor vai clarear a nossa mente, para que a gente saia daqui pleno do que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, é aí nesse contexto que ele fala sobre a missão da igreja em Cristo, que ele volta para o assunto. Ele começa o capítulo 3 dizendo, então, por essa razão eu oro. Mas, deixa eu dizer uma coisa, certamente vocês sabem que eu sou o missionário do mistério, que foi revelado, que é Cristo que une os povos para revelar a sua glória e a sua multiforme sabedoria para todos, nos céus e na terra, a todos os poderes. E aí no verso 14 ele fala, então, voltando ao assunto, verso 14, é isso que Paulo faz. É por essa razão que eu me ponho de joelhos. Paulo, ele fala sobre o acesso a Deus, e quando ele escreve como uma conversa essa carta, ele fala à igreja de Éfeso, olha, eu pratico o que eu estou dizendo a vocês. Eu não sou como um judeu que só ora em pé com as mãos levantadas e de forma ritualística clama ao Deus da qual não se tem como pessoal. Eu quero dizer a vocês que por essa causa eu me ponho de joelhos e me derramo diante do Pai que criou todas as coisas. Aquele que leva o nome de quem gerou todas as famílias nos céus e na terra. Eu entro na presença dEle para clamar por vocês. Irmãos, nós como liderança dessa igreja, temos tentado fazer isso. Quantas vezes na minha casa, quantas vezes no quarto onde eu estudo, eu entro e digo, Deus, eu me ponho de joelhos e eu quero clamar ao Senhor, abra os olhos espirituais da tua igreja. E tal qual como Paulo, que não é maior nem menor do que eu, do que você, me sinto mesmo chamada para servir ao corpo de Cristo e no corpo de Cristo, a menor das pessoas, porque na presença de Deus, a gente sempre sabe que é lixo. E a gente sempre sabe que a misericórdia de Deus é tão grande que nos usa como canais para revelar a sua glória, que é somente dele. Amém. Então ele diz, é por esta causa, esse evangelho que nos une a todos os povos, é por essa causa, por amor a vocês e ao corpo de Cristo, que eu me ponho de joelhos e eu oro pela igreja de Éfeso. Verso 16 ele diz, para que com as suas gloriosas riquezas o Pai, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, ou no seu homem interior com poder, por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite, ou para que conforme você confia em Jesus, cada vez mais você tenha Ele tomando conta da sua vida. Em outras palavras, e eu quero trazer para vocês o que significa quando Paulo usa esse termo, o homem interior. Era um termo grego usado, e os gregos e as pessoas ali a cultura greco-romana sabiam bem o que ele estava dizendo quando ele dizia, eu oro para que o Senhor, com as suas riquezas, os fortaleça no seu homem interior com poder. Diz respeito a esse homem interior a 3 aspectos ou elementos. Primeiro, eu oro para que a razão, o raciocínio de vocês se mantenham firmes nas convicções do Senhor. Eu oro para que o seu intelecto entenda o que Deus tem para a sua vida e a eternidade para você. Os versos do capítulo 4, verso 14, ele fala ainda um pouco sobre isso. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Eu oro para
a sua razão seja tomada por Deus. Agora a minha pergunta é, como é que isso pode acontecer? Como é que a sua razão pode ser ali fortalecida com poder por Deus? Pela leitura da palavra. É a leitura da Bíblia. Isso é comunhão com Deus. Como que pessoas que se dizem de Deus e crentes e vêm para a igreja toda semana não leem a Bíblia Sagrada? Como? Não existe crente sem Bíblia. Não existe fortalecimento sem Bíblia. Eu leio todo dia um versículo, eu leio no aplicativo, eu tenho um aplicativo que eu baixo e eu leio uma coisa já mastigada. Diz que Deus usa a gente como a gente é, então crie vergonha. Isso não é suficiente. Ler o texto no aplicativo de alguém que já pensou por você, na inteligência artificial, isso não é buscar a Deus. Deixe de preguiça. Crie vergonha na sua cara e vá buscar a palavra de Deus, se é que você é filho de Deus. A sua razão só vai ser conquistada e esse poder vai ser revelado se você lê a palavra, mergulhando na palavra, amando a palavra, se contentando com a palavra. Mas nós temos vivido dias em que a igreja tem usado a Bíblia como um amuleto, que acha suficiente ter uma frase no carro, ter uma frase na porta de casa, mas não está mergulhando na palavra e não sabe por que está fraco na fé. Não dá para viver num contexto de mundo como em Éfeso, num contexto atolado, subjugado aos deuses deste século, onde a religião virou comércio, inclusive na igreja evangélica. Não dá para viver esse contexto sem ser fortalecido com as riquezas gloriosas do Senhor e com poder no homem interior. A sua razão tem que ter Bíblia. Amém. Mas um outro elemento que diz respeito ao homem interior é a consciência. Não basta você conhecer teoricamente, você tem que estar sensível ao que você conhece. Você tem que raciocinar, pensar, e isso tem que fazer com que você se inquiete. Você lê a Bíblia e você fica inquietado, porque você tem sensibilidade. Você está ouvindo Deus falar. E essa é a oração de Paulo, Senhor. Eu me coloco de joelho, e ele escreve para os Efésios dizendo isso. É por essa causa que eu me coloco de joelhos. Porque vocês são parte do plano de Deus. Eu me coloco de joelhos porque a igreja é o centro do plano de Deus na face da terra. Eu me coloco de joelhos para que vocês sejam fortalecidos por Deus no homem interior e que vocês tenham sensibilidade nessa consciência. Amém. Amém. Porque imersos nesse mundo, nesse contexto de Éfeso que nós vimos, que não é diferente do que nós vivemos e nós temos a acrescentar na nossa era. Coisas piores acontecem, não só se reproduzem, nós estamos na era da aberração, nós estamos na era do espetáculo, nós estamos na era do ridículo, nós estamos na era do avesso. Nós estamos na era do escândalo. Nós estamos na era que é difícil demais ser crente. E como tal, imersos nesse mundo, nós podemos ficar cauterizados. Como assim? A gente vê as notícias na televisão, a gente lê a Bíblia e a gente passa como se nada tivesse acontecendo. A gente continua legal, brincando, rindo.
a gente não para interceder, a gente não para orar, a gente não quer evangelizar, a gente não age, porque não há sensibilidade. Imersos nesse mundo, a gente se acostuma a ir para a igreja. A gente se acostuma a fazer o ritual do culto. A gente se acostuma. Igreja, não se acostume. Deus tem bênçãos celestiais incontáveis ainda, não totalmente reveladas, onde Ele quer revelar no meio da sua igreja, através da sua igreja, no comportamento pelo fruto do Espírito Santo. Aleluia. Amém. Louvado seja o teu nome. Estamos aqui para compartilhar fé, amor, graça, a multiforme sabedoria de Deus através de cada um de nós pode ser e deve ser revelada dentro e fora do corpo de Cristo. Amém. Pelo corpo de Cristo. A terceira coisa com relação ao homem interior é a vontade. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo, na sua vontade, para que os seus desejos se unam ao desejo de Deus. Eu oro para que você queira a mesma coisa que Deus quer. Esse era o clamor de Paulo. Como diz em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, com este mundo, mas renovai-vos, renovem a sua mente. Renovem pelo poder que há na palavra de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A insensibilidade parece uma lepra, e Paulo temia que essa lepra espiritual tomasse conta de Éfeso, da igreja aos Efésios, visto que eles estavam num mundo que estava mergulhado em coisas ruins, e eles sofriam perseguição, e eles sofriam as questões internas, os seus próprios conceitos que deviam agora ser remodelados. E Paulo diz a eles: eu oro para que vocês sejam firmes em Deus. E aqui nos versos 16 e 17, onde ele expressa que a sua oração de fortalecimento vem por meio do Espírito Santo, para que Cristo habite no coração mediante a fé, na nossa vontade mediante a fé. Aqui nós temos a revelação da Trindade Santa. Eu oro ao Pai, me ponho de joelhos diante do Pai, do Criador de todas as coisas, para que Ele os fortaleça no íntimo, no seu homem interior, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo, a Trindade, veja só, Deus é poderoso, grande, tremendo, glorioso. Ele podia somente ser Deus, assim, sem ser três. Vocês não acham? Essa doutrina da Trindade, ela mexe com a gente, né? Por que ele aparece assim? Tem que ser três? Três pessoas, Senhor, não dá para facilitar? O Senhor tem poder para ser um. Mas Ele quis ser três, Ele quis ser três pessoas. Ele quis cooperação. Ele não quis uma solidão no seu serviço. Ele quis comunidade. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, e nós somos uma comunidade. Nós temos que aprender com a Santa Trindade a cooperação para o crescimento, edificação e execução dos planos de Deus. Amém? Amém. Então, é tudo muito profundo, você não acha? Tem que colocar a roupa de mergulho para ler a Bíblia. Eu não sei por que as pessoas acham que crente é burro. É difícil ler a Bíblia, entender a Bíblia. Mas é espiritual. Não adianta intelecto, não tem cientista que consiga sem o Espírito Santo de Deus. Mas a gente recorre, tem recursos. A gente recorre para entender mais. Mas o Espírito Santo amplia, revela, ilumina, mostra. E você se submete ao Senhor. Aleluia! Então, Ele ora para que nós sejamos, como resultado, arraigados, para que nós tenhamos raízes profundas, para que nós sejamos alicerçados. São duas ilustrações que Ele dá, como os da planta e como
de Paulo, que poder é esse? É o poder do homem interior. É a capacidade de vencer o que a natureza humana não pode fazer. É a capacidade de viver o fruto do Espírito Santo pelo poder do Espírito na nossa vida. Estamos fracos quanto filhos de Deus, porque sem o alimento da palavra, sem a intimidade com o Senhor, pela fé em Cristo Jesus, nós não conseguimos perdoar, amar, não ter ciúme, não ter inveja, não ser orgulhoso. Tudo isso é vencido com o poder de Deus no homem interior. A humildade só vem com o poder de Deus no homem interior. Vivemos dias de pessoas tão insensíveis à voz do Espírito, mas tão sensíveis ao conserto de pastores que querem caminhar junto e dizer: você está errado. Eu não acredito que Deus se revela através de qualquer estrutura que seja. Aqui é um lugar apenas de reunião. Mas a gente tem que perceber as filosofias que vêm por trás de tantas coisas que estão acontecendo. Esse isolamento que vem trazendo a liturgia de forma que eu não posso mais ver o seu rosto, que eu não posso mais comungar com você, que eu tenho que entrar e ficar só eu e Deus num momento gnóstico, místico. Não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para ser igreja, interagir em comunidade, revelando a obra de Cristo na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Tem tantas coisas que a gente poderia dizer, e eu pedi, Espírito Santo, me ajuda a dizer o que é mais importante. Mas esse poder que Paulo ora aqui, é o poder de nós nos parecermos com Jesus Cristo. O poder de ouvir calúnias, afrontas e continuar sorrindo, sem ser para o espetáculo das redes sociais. O poder que me faz renunciar por amar. O poder que santifica as minhas motivações. O poder que santifica a minha língua. O poder que santifica os meus pensamentos. Que me cura de toda a maldade do pecado. O poder no homem interior que me faz parecer com Jesus Cristo. Paulo se põe de joelho. Que nós renovemos a nossa fé nessa noite. Porque Paulo encerra esse momento dizendo: olha, em outras palavras, tudo isso é profundo demais. Mas eu quero que vocês possam juntos com todos os santos, judeus, gregos, bárbaros, juntos com todas as outras nações, com as outras igrejas que confiam no Senhor, eu quero que vocês juntos compreendam a largura do amor que abraça judeus e gregos e junta nos braços do Pai. Amém. Eu oro para que vocês juntos possam conhecer o comprimento. Em todos os anos, em todas as gerações, o amor do Senhor permanece para a humanidade. Século após século, dia após dia, o cumprimento do seu amor está sobre nós. Eu quero que vocês conheçam a altura, a elevação do amor, onde os inimigos não podem alcançar mais vocês. Eu quero que vocês conheçam a profundidade da sabedoria que é inexplicável e que vocês mergulhem em Deus. Eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Isso é elevado demais para nós, essa oração é elevada demais.
não acredito que seja, porque essa é a vontade de Deus. É que nós tenhamos tudo isso da parte do Senhor. E Ele diz, olha, talvez vocês estejam pensando que isso é utopia, isso está fora do padrão. Aí Ele diz no verso 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele pode fortalecer vocês no homem interior, pelo Espírito Santo de Deus, para que Cristo habite ricamente nos vossos corações. Ele pode fazer isso. Amém. Renovemos a nossa fé, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E esse texto não pode ser aplicado para qualquer outra coisa, a não ser para que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus. Amém. Ele pode fazer que você se pareça mais com Ele. Ele pode fazer com que eu me pareça, porque Ele pode me fazer habitar em Cristo e Ele em mim, pelo poder do Espírito Santo. Ele pode fortalecer o meu homem interior, e então a minha razão, a minha consciência e a minha vontade vai estar submissa ao poder do Rei dos Reis. Aleluia. Do Senhor dos Senhores. Aleluia. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Vivemos dias difíceis, irmãos. Eu gostaria de dizer que são dias melhores. Eu queria poder dizer, como alguns que se dizem profetas, que estão dizendo que o Evangelho está dominando, que está tudo maravilhoso, que nós estamos prosperando. Mas os dias são maus. Não há como dizer que vai melhorar. Não há como dizer, é o bem que vem, porque não é bem que vem. Cada vez mais vai piorar. A boa notícia nisso é que o Espírito Santo está conosco para que nós possamos vencer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vivemos dias difíceis, sim, com características do fim. Uma sociedade que segue um modo de vida que até afirma a existência de Deus, mas nega a sua autoridade, a autoridade da sua palavra quanto ao que é certo e errado. Deus existe, eu amo a Deus, mas eu ando de qualquer jeito. Então é como se Ele não existisse. Como se Ele não estivesse vendo. Vivemos numa sociedade onde o amor pelo Senhor, pela palavra, pela presença, o amor pela igreja, o amor pelo serviço está esfriado. Não há mais prazer nas coisas do Senhor. Não há mais fervor. Vivemos um tempo da era digital que tira os nossos olhos do céu e enche nossa mente da terra. E eu peguei algumas coisas da pregação de Zélia, quarta-feira. Vivemos um tempo de correria, tudo é automático. Vivemos um tempo onde muitos crentes, no desespero das perdas em seus relacionamentos quebrados, por causa desses fatores, até desaceleram um pouco. Até pensam assim, não, vou sair um pouco das redes sociais, vou parar um pouco mais de trabalhar e eu vou investir agora na minha família. Eu vou investir no meu relacionamento com os meus amigos. E colocam a sua fé no lazer, nas viagens, no momento das telas ou no momento da tela do cinema em casa. Coloca a sua esperança nos recursos do mundo. Saindo para uma refeição aqui e ali, achando que essas coisas são suficientes para sustentar a sua família e o seu casamento. Não estou dizendo que isso é errado. Mas você que está trocando as condições das coisas de Deus, a título de salvar a sua família, está afastando a sua família de Deus. O lazer não vai salvar a sua família. O lazer é um escape. A salvação só vem nos pés de Jesus, nos pés da cruz. Ore mais com a sua família. Ore mais com a sua família. Traga mais a sua família para a igreja. Busque mais ao Senhor. Aleluia. Busque mais ao Senhor. Nosso conserto, nossa conservação, nossa preservação está na intimidade com Deus. Sem essa intimidade nós vamos estar perdidos. Meus irmãos, como é difícil liderar, como é difícil pastorear nesses dias, como é difícil.
sociais, mentindo, dizendo que não é verdade, porque aquele momento daquela foto não é tudo. Igreja, o Senhor nos chama para orar, para ler a palavra e para a intimidade com Deus. Eu quero encerrar lendo com você Apocalipse capítulo 2, perdão. Apocalipse capítulo 2. A igreja de Éfeso recebe outra carta. Dessa vez não de Paulo. Recebe uma carta do apóstolo João, que está na ilha de Patmos. E essa carta diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, preparando essa mensagem, houve um momento de quebrantamento tão forte em minha vida, porque eu fui pesquisar sobre Éfeso hoje, sobre a Turquia. Tem uma imagem bem bonita da Turquia, de Istambul. A última imagem. Aí é Éfeso hoje. Obviamente está bem maior, coisas muito bonitas lá. Ponto turístico de muitos cristãos também, para ver onde Paulo passou e como foi a implantação dessa igreja lá. Mas a religião principal hoje da antiga Éfeso é o Islã. A Turquia é 100% muçulmana. Quanto aos que praticam, 98,5% é praticante da religião islâmica. Tem uma igreja presbiteriana com 123 membros, segundo dados pesquisados. Eu tenho, porém, contra você que você abandonou o seu primeiro amor. O Senhor nos chama a buscar a sua face, para que nós não venhamos nos perder dele completamente. A Turquia hoje sofre de catástrofes. E ano passado, em fevereiro de 2023, sofreu um terremoto de uma escala tão alta que 53.700 e poucas pessoas morreram nesse terremoto. 53 mil. 107 mil ficaram feridos gravemente. 5.700 prédios caíram em ruínas com o terremoto que aconteceu naquele lugar. Eles ainda estão tentando, depois de um ano, se levantar. Eu não quero aqui questionar a causa. O que eu quero dizer é que tudo o que acontece no mundo deveria ser para nos levar de volta para Deus. Eu não questiono se é castigo, se é consequência, se é algo simplesmente científico. A questão é: o nosso coração, onde é que está? Irmãos,
nós precisamos orar como Paulo. Precisamos ser resposta da oração de Paulo. Eu não sei como está o seu dia a dia, a sua vida, mas nós estamos buscando pouco. Nós não vamos sobreviver ao que está por vir, igreja. Nós não vamos sobreviver em fé se nós não estivermos juntos e em Deus. E não é só um momento de meditação, um momento de correria, não é só uma oração. Minha gente, nós precisamos tirar tempo para a presença de Deus. Porque as coisas vão apertar, e quando apertar, se você não tiver intimidade com Deus, você não vai aguentar. A sua família não vai aguentar. Nada vai ser capaz de lhe salvar, a não ser a vida com Deus, em Deus, por meio da sua palavra e da oração. Eu quero orar por você. Eu quero clamar junto com você. E eu vou me pôr de joelhos. Senhor Deus, há tanto tempo que temos clamado aqui. Temos clamado e pedido ao Senhor um avivamento sobre nós. Mas no meio do caminho nós estamos nos perdendo. Nos perdendo, Senhor, perdão, porque no meio do caminho nós estamos nos afastando, criticando, nos distanciando. Nós estamos perdendo tempo, Senhor, discutindo pequenas coisas do caminho. Enquanto o Senhor quer trabalhar no nosso interior de forma profunda, falando dia após dia, através, Senhor, de homens e mulheres dentro do Senhor, nas igrejas, na nossa igreja, mas em outras igrejas também. Senhor, mas nós, os teus filhos, estamos dispondo muito mais tempo para outras coisas. Para outras coisas. Mal tiramos tempo para estar com o Senhor. E o que será de nós com o amor esfriado? O que foi de Éfeso? Aquele lugar, Senhor, que tinha uma igreja. Aquele lugar que conheceu no primeiro século o poder do Evangelho. Foi engolido pelo sistema, confiados na sua própria glória. Mesmo sendo tão firmes em proteger a sua doutrina, perderam o seu primeiro amor. Eu clamo a Ti por nossa igreja. Eu clamo a Ti por cada criança, por cada jovem, cada homem, cada mulher que não tem buscado a Tua face. Perdão porque nós não temos buscado a Tua face, e isso tem nos feito tão fracos. Estamos abrindo mão de tantas coisas preciosas. E eu peço, Espírito Santo de Deus, fortalece essa igreja. Fortalece essa igreja, Espírito Santo. Fortalece, Pai, com as Tuas gloriosas riquezas. Por meio do Espírito Santo, Senhor. Que Cristo habite em nossos corações. Nós clamamos a Ti. Que haja, Senhor, fervor no nosso meio. Que haja intimidade com o Senhor. Como temos sido orgulhosos, como temos sido altivos, como temos sido preguiçosos e cansados para as Tuas coisas. Perdão, Senhor. Nos traz de volta, nos faz nos debruçar em estudo da palavra, mergulhar, Senhor, na Tua palavra, entender a Tua palavra, Senhor, responder a razão da nossa esperança. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus.
misericórdia. Atrai-nos para ti. Atrai-nos para ti, Senhor. Chama-nos para ti, Senhor. E não nos deixa sucumbir na frieza espiritual. Em nome de Jesus eu clamo. E em tempo, Senhor, desse aviso do Senhor para nós, que nós possamos mudar, que nós possamos te buscar, que nós possamos, Senhor, nos contentar e nos satisfazer no Senhor, para que não morramos espiritualmente. Em nome de Jesus, nós clamamos assim, nós já te agradecemos pela tua graça derramada sobre as nossas vidas. Amém.